Estamos em 1 Coríntios, no capítulo 7, essa manhã, e o assunto principal aqui, né, Paulo fala a respeito do casamento, Paulo fala a respeito do celibato, alguém que é solteiro, mas o foco principal aqui é o serviço ao Senhor, o serviço a Deus. Ele diz que ambas as opções, tanto de se casar quanto de estar solteiro, são boas aos olhos de Deus, mas ele faz algumas observações. Uma delas é que ele diz assim: o solteiro pode se dedicar totalmente ao Senhor, à obra de Deus. Já o casado tem como responsabilidade primeira satisfazer, preencher, cuidar do seu cônjuge. Então ele diz que o casado está focado com as coisas desse mundo. E aí, com dificuldade, com sabedoria, ele vai conseguir então se adaptar e dedicar tempo ao Senhor e à obra de Deus. E nós vamos falar mais a respeito disso, né? Uma das perguntas que foi feita a Paulo era se era melhor que o homem não tocasse em mulher. Paulo, vem cá, devido à imoralidade sexual, você não acha melhor então que os homens nem toquem em mulher? Em outras palavras, que não casem, né, que não tenham relações sexuais com mulheres? E Paulo falou assim: bom, até acho bom, mas devido às tentações, devido aos desejos da carne, é bom que cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu marido, evitando assim problemas, né, que acontecem aí numa vida fora do casamento. Mas ele lembra, dentro do casamento, vocês, nós, aqueles que são casados, enfrentarão muitas dificuldades, porque faz parte, nós somos seres humanos, né? A nossa vida fica mais atarefada e nós temos que ter a sabedoria de Deus para lidarmos, amenizarmos alguns problemas e continuarmos firmes, focados, louvando e adorando ao Senhor. Verso 18 então, onde nós paramos semana passada, o verso 18 até o 20 fala assim: foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então Paulo fala assim: quando vocês foram chamados por Deus, esses chamados por Deus significa quando vocês passaram a caminhar com Jesus, quando vocês entregaram as suas vidas a Cristo. Alguns eram circuncidados, outros não eram circuncidados. A circuncisão era um pacto, né, que o Senhor tinha com o povo de Israel. Você pode olhar também a circuncisão como algo assim ligado ao judaísmo. Então, quando vocês conheceram a Cristo, eram judeus, não eram judeus, eram circuncidados, não eram circuncidados, não precisam mudar o seu status quanto a isso. Continuem como estão, porque agora vocês são cristãos. Cristãos, não é mais o judeu nem o pagão, é cristão, uma nova criatura em Cristo Jesus, o servo de Cristo. E para o servo de Cristo, o que importa é servir a Deus, obedecer ao Senhor. Esse é o ponto principal para nós, para as nossas vidas. Servirmos ao Senhor, obedecermos a Deus. Então ele falou: olha, permaneçam na condição em que vocês foram chamados e sirvam ao Senhor. Trazendo para o assunto que ele tem falado, o assunto do casamento, é o que ele quer dizer também. Vem cá, você aceitou ao Senhor, você foi chamado por Deus. Era casado? Permaneça casado. Estava solteiro? Permaneça solteiro. O que importa agora é que você deve servir ao Senhor. É importante lembrarmos nesse contexto aqui que a igreja em Corinto estava enfrentando um grande desafio.
possivelmente perseguição contra a igreja, né? Cristãos estavam sendo perseguidos, mortos pela sua fé. Então o contexto era complicado. Então quando Paulo fala a respeito também da família, do casamento, ele tem isso em mente. É igual para a gente assim, em dias de paz a gente vive de uma forma. A gente, graças a Deus, nunca experimentou guerra, mas em dias de guerra você muda a sua maneira de viver. Ou, por exemplo, em dias de fartura, quando a gente está bem financeiramente, tudo bem, você vive de uma forma. Mas quando nós vivemos dias de escassez, nós mudamos, precisamos ajustar a nossa forma de viver. Então, Paulo, quando ele está dando esse conselho, ele tem isso em mente, que os dias para os cristãos ali em Corinto eram difíceis. Então, a instrução dele é, já que os dias são difíceis, vivam de forma simples, vivam de forma tranquila, simplifiquem a vida de vocês. Aqui no Brasil, a nossa vida não é tão tranquila, mas aí não é nem na questão de nós sermos cristãos ou não. Né? A vida, nós vivemos num país perigoso, num país violento. O Steve ficou apavorado quando ele soube lá o número de homicídios no Brasil. Ele ficou repetindo 1 milhão de vezes para mim, como é que pode? É pior do que número de guerra. E o Steve sempre foi, né, do exército e tal, então ele... É uma coisa assustadora. E nós sabemos que, por exemplo, no nosso país, eu conheço muita gente, talvez você conheça pessoas assim, que até se casam, até querem casar, mas tem medo de ter filhos. Porque elas falam assim, poxa, eu tenho medo de colocar um filho nesse mundo e sofrer violência. Eu acho até que é uma visão equivocada para nós cristãos. Porque para nós cristãos, o desejo do Senhor, se o Senhor permitir, é que nós venhamos sim frutificar, multiplicar e olhando e esperando que os nossos filhos sejam agentes de transformação no mundo em que vivemos, que os nossos filhos venham fazer a diferença nas suas gerações, nas gerações futuras. Essa é a minha visão, né, para nós, homens e mulheres cristãos, que o Senhor permitindo, sim, que tenhamos filhos, que amemos os nossos filhos e que possamos ensiná-los os caminhos do Senhor para que eles possam fazer a diferença. Mas em alguns lugares, por exemplo, como na Nigéria, hoje, não sei se você tem acompanhado, aqueles que acompanham um pouco mais a questão de missões, a questão de cristãos pelo mundo, está acontecendo praticamente um genocídio. A palavra que eles estão usando é isso. Cristãos estão batendo na porta dos cristãos, principalmente membros do grupo chamado Boko Haram, você já deve ter ouvido falar deles. Pessoas que estão sendo derrotadas no Estado Islâmico, têm migrado para essa região da África, feito parte desse grupo Boko Haram, e eles batem de porta em porta e matam as pessoas. Se você pesquisar na tua casa, lá, dá um Google lá a respeito disso, você vai ver assim que os números são incríveis. Eu dei uma olhada no site de um grupo chamado Open Door, América, né, Estados Unidos, que fala que por mês, a cada mês, 345 cristãos são mortos por relação a questões relacionadas à sua fé, por serem cristãos, por mês. 105 igrejas cristãs no mundo, prédios sofrem ataques, tipo de vandalismo. Vandalismo. Você sabia que na França, centenas de igrejas cristãs sofreram vandalismo esse ano? Na França. Pichações, ataques. 219 cristãos por mês são presos e acusados e sentenciados sem que haja ninguém que os defenda. Então, o mundo para os cristãos tem sido muito adverso. Para a igreja de Corinto era também um mundo difícil. Então Paulo falou, olha, de acordo com as coisas que nós estamos vivendo, tenham sabedoria na maneira de viver. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos um pouco mais de tranquilidade, mas mesmo assim nem tanto. Nós saímos de casa preocupados, muita coisa já mudou da geração dos nossos pais para a nossa. Dos nossos pais até a minha geração, as pessoas brincavam na rua. Hoje, que pai vai deixar o filho brincar na rua?
A maioria não deixa nem descer no play. Porque nós não sabemos com o que nós estamos lidando. Então, a circunstância acaba mudando isso. Mas nós não podemos ter medo, porque os nossos olhos estão no Senhor. Novamente, as nossas vidas, os nossos filhos, que sejamos agentes de transformação para o reino de Deus. Então ele fala, olha, mantenham aí como vocês estão, porque o que importa nesse momento é servir ao Senhor. Verso 21. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um de vocês deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então ele está falando de novo, com esse foco de servir a Cristo. E servir a Cristo é algo incrível, né? Ele fala assim, se você quando foi chamado, quando você se converteu, naquela época haviam ainda escravos. Se você foi chamado a Cristo na condição de escravo, não se preocupe com a sua condição. E é interessante, né? Porque a situação de escravo ou preso não impedia a pessoa de servir a Cristo. O grande exemplo disso, quem foi? O próprio apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele fala algo interessante. Ele fala assim, sou perseguido e estou preso pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Aí ele fala assim, entretanto, a palavra de Deus não está presa. E é o que Paulo está falando aqui. Se você, quando foi chamado, era escravo, estava preso, não se preocupe. Porque nem isso vai te impedir de servir ao Senhor. E você conhece histórias, nós conhecemos histórias. Tem um pastor amigo nosso, o Alex, lá de Fortaleza. Ele se converteu na prisão nos Estados Unidos. Ficou 7 anos preso. Se converteu na prisão. E na prisão ele começou a servir ao Senhor. E ele viveu isso, né? Estou preso, mas em Cristo agora estou livre. E o contrário também é verdadeiro, né? Que ele fala assim, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, agora se torna o quê? Escravo de Cristo. Nós éramos livres, mas a partir do momento que nós fomos chamados, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a ser o quê? Escravos de Cristo. Por isso que nós falamos de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Quando você chama Jesus de seu Senhor, significa que Ele é quem tem o domínio, o controle da sua vida. Não é isso? E o Evangelho é isso. Então ele fala assim, o que estava preso, agora em Cristo está livre. Porque o Evangelho está livre. E o que era livre em Cristo está prisioneiro, vai experimentar o prazer que é ser escravo de Cristo. Como nós cantamos, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero ser o teu discípulo, eu quero fazer a tua vontade. Isso é ser um escravo de Cristo. E novamente, batendo nessa tecla, não há maior satisfação e plenitude nas nossas vidas do que nós servirmos a Jesus. Como Paulo falou, vocês foram criados, formados para servirem a Deus. E se há angústia, se há insatisfação, se há um sentimento de vazio dentro do teu coração, pare e pense. Talvez você não esteja se submetendo ao Senhor e nem esteja também servindo ao Senhor. Porque quando nós estamos satisfeitos em Cristo, ainda que presos, ainda que passando por dificuldades, da nossa vida saem louvores e gratidão a Deus. Louvores e gratidão a Deus. De manhã eu estava pensando, eu acordei 4 horas da manhã achando que era, 6 horas. Eu acordei disposto. Aí quando deu 5 e pouco, bateu o sono de novo. E eu fico pensando, fico refletindo, eu fico orando. E aí eu comecei a ver o quanto eu tenho a agradecer a Deus. O quanto nós temos de motivo para agradecermos a Deus.
agradecermos a Deus. Nós temos o que vestir, nós temos o que comer, nós temos liberdade. Estava falando com meu amigo lá do campo de refugiados, lá na Grécia. Ele é sírio. Eu conheci quando eu fui até lá o campo de Moriá, na Grécia. E a gente conversou. Ele era um engenheiro químico, né, que a tropa do Assad, o exército do Assad queria contratar ele para ele fazer armas químicas, e ele fugiu. E aí os rebeldes também queriam ele para fazer a mesma coisa, armas químicas. Então ele teve que fugir de um lado e de outro. E ele virou um refugiado e foi parar na Grécia. E ele estava falando comigo. De vez em quando ele escreve assim umas coisas assim que fica muito triste, né? Porque ele já saiu do campo de refugiado, agora ele conseguiu um documento. Mas ele é um refugiado na Grécia, entendeu? Ele é um sírio na Grécia, então ele é uma pessoa desprezada. A Grécia tem enfrentado também os seus desafios como país, então as pessoas estão desempregadas, então é muito difícil. E aí ele fala a saudade que ele tem, ele me mostrou as fotos dos irmãos que morreram, aquelas fotos de pessoas sendo levadas na maca, tudo vítimas da guerra. E eu penso nele, eu tenho orado a Deus, Senhor, que um dia a gente consiga, de alguma forma, se for a tua vontade, trazer o Mohamed para cá. Sabe, eu tenho falado de Deus, tentado orar com ele, na maneira que é possível, né? E eu vejo, ainda assim, a alegria dele em certas coisas, e eu comparo a minha vida e eu falo, Senhor, quão grato eu tenho que ser. Quão grato nós temos que ser. Imagina se nós estivéssemos sendo bombardeados por anos, o nosso estado, a nossa cidade toda em ruínas, já tivéssemos vários membros da nossa família mortos, e tivéssemos que fugir, sermos tratados como nada, desprezados pelas pessoas. Imagina, nós não passamos nada disso, graças a Deus. Nada disso. Mas é importante nós termos o quê? Essa sensibilidade à necessidade do outro. Não podemos fechar os nossos olhos quando as coisas estão bem nas nossas vidas. Eu já compartilhei isso com vocês, né? Eu estava muito abatido, muito triste, e ainda um pouco, mas não é por mim ou pela minha família, porque graças a Deus nós estamos bem. Mas é pela dor que eu vejo das pessoas ao meu redor. A dor das pessoas ao nosso redor. E se você é sensível a essa dor, você vai ver que é difícil. Jesus, quando presenciou a dor, a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus chorou. Então nós temos que ter sensibilidade à necessidade do próximo. Tanto porque um dia nós abençoamos, outro dia nós somos abençoados. A nossa vida é aquela roda, né? Hoje nós estamos lá em cima, amanhã lá embaixo. É um ciclo. Alguém disse uma vez, ou você está numa provação, ou você está saindo dela, ou entrando em uma provação. Aqui na Terra, a nossa vida é isso. Temos momentos de refrigério, mas também momentos de adversidade e provação. E aí ele fala isso. Permaneçam como estão. O livre agora se torna escravo, e o preso, o escravo, se torna livre em Cristo Jesus. Foram pagos com um alto preço. Não se tornem escravos de homens nem das coisas. Isso é importante nós lembrarmos também, pessoal. O Senhor Jesus nos comprou com um alto preço. Ele nos comprou, nós pertencemos a quem? Jesus. A Ele. Só que muitas vezes nós servimos a quem? A outros senhores. A nós mesmos. Nós vamos nos envolvendo tanto com tantas coisas do dia a dia, da vida, com tantas tarefas, que quando nós vamos ver, 90% do nosso tempo e da nossa energia é gasta com outros senhores. Outros senhores, porque o Senhor das nossas vidas se torna aquele a quem nós servimos. Então qualquer coisa pode se tornar o Senhor das nossas vidas. Mas Ele nos lembra, olha,
Vocês foram comprados por um alto preço, por Cristo Jesus, para servirem a Jesus. Então, não permitam que outros senhores dominem a sua vida. E aí nós vamos pensar e vamos ver que certas coisas são inevitáveis nas nossas vidas. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer diversas coisas. Ainda assim, nós temos que ter sabedoria, administrar o nosso tempo para que possamos o quê? Servir ao Senhor. Dedicar tempo ao Senhor. Dedicar tempo às pessoas. As pessoas. Você foi comprado, eu fui comprado. Nós pertencemos ao Senhor. E posso te dizer uma coisa? O Senhor, Ele tem ciúmes de você. Não agrada ao Senhor vê-lo servindo outros senhores, dedicado a outros senhores. E estou dizendo isso por quê? Porque nós temos que refletir, reorganizar as nossas vidas. As coisas acontecem de tal forma que quando a gente percebe, nossa vida está de pernas para o ar. E às vezes a gente não consegue fazer uma coisa para o Senhor porque a gente tem uma pendência que ficou para trás na nossa casa, numa outra situação, e aquilo vai se acumulando, e é isso que ele está falando aqui, vivam com sabedoria. Vamos prosseguir. 25. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Acho que Paulo, por estar solteiro, ser solteiro, ele defende muito o lado dos solteiros, né? Mas ele está dando conselhos aqui no momento de adversidade e dificuldade. Ele fala assim, primeiro, quanto às virgens, quanto às jovens, né? Mulheres solteiras, moças. Ele diz assim, que se casarem não cometem pecado. É bom que se casem. É bom que se guardem, é importante que se guardem para o casamento, para o seu marido, para a sua família, para Deus. Quando casam, não cometem pecado, é algo bom, é algo agradável a Deus. Os homens, ele fala também, olha, pelos problemas atuais, lembra que nós falamos das dificuldades da circunstância? É bom que fiquem solteiros, mas se casarem também, tudo bem. O que está casado, não procure separar-se. Por quê? Porque a Bíblia fala também em Eclesiastes, né? Um ajuda o outro quando um cai, um fortalece o outro. Então, aqueles que estão casados, que lutem para manter esse vínculo. Lutem para manter esse vínculo. Mas lembrando a vocês que os casados enfrentarão dificuldades. Ontem eu estava conversando com um rapaz, estava conversando assim, aí eu perguntei, e aí, como é que tá as coisas? Aí ele começou a me falar, ele falou, pô, cara, eu tô separado. Aí fez assim com a mão, tô separado. Sem aliança, né? Eu falei, é mesmo, cara, não sabia não. Já tem 3 meses. Ele não é da igreja, mas é um cara assim super sensato, uma pessoa super... A moça também eu conheço. E aí ele falou assim, poxa, foram vários pequenos problemas surgindo na nossa relação, olha a frase, vários pequenos problemas surgindo na nossa relação que acabou esfriando o casamento e afastando um do outro. Afastando um do outro. Afastando um do outro no diálogo, na conversa, afastando um do outro no relacionamento sexual, que também envolve a questão do casamento. E o que acontece? Estão separados há 3 meses. E aí os amigos,
Porque as pessoas não conhecem a Cristo, então começam a incentivar, né? Pô, então vamos para a balada. Aí começa um para a balada para um lado, outro para a balada para o outro. O inimigo começa a envolver pessoas para quê? Para fazer com que tropecem ainda mais. Né? Numa dessa, se envolve com alguém, faz alguma coisa, e aí atrapalha ainda mais a relação. Por isso que nós temos que trabalhar nos detalhes da nossa relação. Homens e mulheres aqui que são casados, a Bíblia fala, não se ponha ao sol, não é isso? Sem você resolver os seus problemas. Em outras palavras, não vá dormir brigado, porque uma raiz de amargura pode virar uma árvore, e uma árvore é muito mais difícil de ser retirada. Temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento na maneira que nós lidamos um com o outro dentro do casamento. Temos que ter humildade. Gente, Paulo está querendo falar isso para eles. Olha, vivam de forma simples. Não sejam pessoas que encrencam com tudo. Sejam mais leves. Sejam mais tranquilos. Não precisam ganhar conflitos, não queiram exigir uma perfeição da outra pessoa. Quando ele falou isso para mim, chamou muito a minha atenção. Pequenos problemas. Eu sou casado, eu sei quais são os pequenos problemas que surgem. Coisas bobas. Bobas. Às vezes a falta de um bom dia, a falta de um abraço, algo que ficou fora do lugar, uma palavra que não foi bem dita. E aquilo vai se acumulando, aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo, e quando vai ver, já há um muro dentro de casa. E aí, quem gosta disso? O inimigo. Satanás gosta disso. Se alegra com isso. Por isso que nós temos que ter sabedoria, vivermos de forma simples. De forma simples. E aí, concluindo. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. Então ele faz um alerta. Pessoal, despertem. É hora de despertarmos. Não temos tempo a perder, e o tempo é essencial. E aí vai o conselho. Não compliquem a vida desnecessariamente. Não compliquem a vida. Tentem viver de forma simples e prática. Não sejam pessoas que se estressam com coisas pequenas. Não percam tempo discutindo, brigando, colocando energia em algo que não vai levar a nada. Sejam sábios. E quando ele fala aqueles que são casados vivam como não se fossem, ele não contradiz o que ele estava dizendo quanto às responsabilidades conjugais. Não é isso que ele está falando, mas não viva o seu casamento com a sua família como se fosse a última coisa do mundo. Porque às vezes acontece isso, e eu quero encorajar aqui as famílias, também os casais. Pessoal, nós precisamos de parceria. O casal precisa de parceria e entendimento. O casal precisa saber que eles estão ali para servir ao Senhor. Você e a sua esposa, você e o seu marido querem servir ao Senhor, precisam servir ao Senhor. Então, ajudem um ao outro nisso, estejam juntos um com o outro nesse propósito. Isso só vai ser bênção para vocês. Às vezes nós sabotamos um ao outro. Claro que nós temos que ter
discernimento e sabedoria, e aí o homem é cobrado, porque o homem precisa suprir as necessidades da sua esposa. Porque o homem que faz alguma coisa fora de casa, mas não cuida da sua própria família, ele é desqualificado para o reino de Deus. Primeiramente, deve cuidar da sua casa e da sua família. Mas é importante que a esposa colabore, ajude, esteja junto com o marido. Que haja essa parceria para o reino de Deus, que concordem, que um ajude o outro. Para que tudo esteja pronto, para que na hora de servirmos a Deus, temos o quê? Nada para fazer, estamos tranquilos, podemos ir juntos. Servir, fazer a obra. O que ele está dando aqui? É conselho prático. É sabedoria prática do dia a dia, da vida. E nós precisamos disso. Salomão pediu a Deus sabedoria. É importante, às vezes, nós pedimos ao Senhor sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com as minhas situações. Está alegre, está feliz. Olha para o Senhor. Não deixa que nem essas coisas também tirem o teu foco. De novo, ele está falando, olha, o tempo é curto, o tempo é importante, não se distraia. Não se distraia. Vamos em frente. 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Claro, plano, tranquilo. Precisamos aceitar e entender isso. Não podemos desprezar as nossas esposas e as nossas famílias. É uma responsabilidade diante de Deus. Na verdade, o homem que deixa para trás a sua esposa e a sua família, ele está errando diante de Deus, ainda que a justificativa seja: estou fazendo a obra do Senhor. Porque quando nós assumimos uma responsabilidade, nós temos que cuidar da nossa família, em primeiro lugar. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então ele deixa muito claro, né? Casados e solteiros, os solteiros têm maior facilidade. Não quer dizer que usarão dessa liberdade para servir ao Senhor. Às vezes os solteiros se enrolam mais ainda do que os casados. Se você é uma pessoa solteira que tem o desejo de casar, que você ore a Deus, que você busque, esteja aberto, aberta. Porque eu creio que é a vontade do Senhor, sim, satisfazer também as necessidades de cada um. 36. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado nem tem controle sobre sua própria vontade, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Então ele está dizendo assim, se você, no contexto, quer ficar solteiro, está bem? Tudo bem. O importante aqui é nunca magoar os sentimentos da outra pessoa. Se você não está interessado em alguém, não dê liberdade, não dê, esqueci a palavra agora, não dê esperança a um relacionamento que você não tem interesse. Porque machuca o sentimento das pessoas. Se você quer ficar solteiro, fica. Se você acha que vai casar, tem que casar. Casa, decide e serve o Senhor. É mais ou menos isso mesmo. Olha, se resolve
e serve a Deus. É mais ou menos o que o Senhor tem falado para mim. Alexandre, tá cheio de pendência, resolve logo aí a tua vida, os teus compromissos, que eu quero você me servindo 100%. E eu estou falando isso quanto à minha monografia, que tira o meu sono, mas dia 22 de julho é o dia de eu resolver isso. Eu queria estar conversando com um, queria estar visitando o outro, queria estar fazendo mais para o reino de Deus, mas isso tem... Não foi isso que me comprou. O Senhor me comprou, mas é uma responsabilidade que eu tenho. Preciso cumpri-la, encerrar esse ciclo. E aí ele fala, se resolve e me serve. E ele fala para você e para mim, organiza a tua vida e me serve. Não deixa uma bagunça. Se o Senhor já está esperando até agora, resolve logo o que você tem que resolver e se dedica a Ele. Se dedica ao Senhor. Concluindo. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. Né? Então aqui, tanto para homem quanto a mulher, estão ligados ao casamento. Se um morrer, eles estão livres para casar de novo e que seja no Senhor. Porque um casamento fora do Senhor pode ser muito problemático. Em meu parecer, ela será mais feliz permanecer como está. Penso que também tem o Espírito de Deus. Acho que tinha que ter assim, né? Paulo defendendo os solteiros e um casal defendendo os casados ali. Mas eu creio que Paulo tem muita sabedoria para nós, nas questões práticas das nossas vidas. Amém?